nosso processo de construção aí do livro também, das nossas conversas. Eu acho que é bacana compartilhar para apresentar melhor o livro pessoal. Bom, boa noite, pessoal. Eu estou extremamente feliz de estar aqui participando desse evento. Queria agradecer à SESC por todo o trabalho excelente que eles fizeram com esse livro, né? E esse livro, como o Renan disse, ele é o resultado de uma reunião que a gente fez de artigos para um dossiê de uma revista e pegamos então os capítulos, os artigos e fizemos esse livro. Então, a ideia dele é de ser esse balanço, mas ao mesmo tempo um questionamento do que ainda falta, né? A minha pesquisa é sobre questões de direito LGBT há mais de 15 anos e eu acho que nesse tempo todo eu tive ao meu lado aqui, por exemplo, o Paulo Iotti, desde muito tempo, que conheci na época do Orkut, do falecido Orkut ainda. Vai rivalidade já do pessoal aqui. E o legal é que lá atrás, nos tempos do Orkut, Paulo, eu e o Thiago Viana, a gente discutia e falava, a gente tinha que levar essas questões para o Supremo, da união estável, de criminalização da homotransfobia, mas a gente falava naquela época como uma coisa tipo, vamos ganhar na Mega Sena, né? Era um negócio muito longe, muito distante. E é muito legal perceber que pouco tempo depois, Paulo ajuizou a ação, as duas ações que deram origem à união homoafetiva. Eu participei como amicus curiae naquela ação. Anos depois, a gente teve a ação da criminalização da homofobia. Tiago e eu também participamos como amicus curiae. A gente tem feito aí essa parceria já de muitos anos. Então, nesse sentido, eu sou extremamente feliz de poder usar os mecanismos que eu tenho como advogado e como professor para poder, de alguma forma, fazer alguma coisa para a nossa comunidade. Esse livro, ele é um balanço, então, dessa história, mas ele também é uma pergunta, né? Afinal de contas, se a gente conseguiu tantos direitos, o que ainda falta? Ainda falta alguma coisa? E eu acho que tem duas possibilidades de resposta, e o Emerson também deve trabalhar isso. Acho que tem duas possibilidades de resposta. Primeiro, os direitos que ainda não são consagrados, ainda não estão reconhecidos. A gente tem uma série de questões, por exemplo, de pessoas intersexuais, que ainda estão muito longe de serem minimamente reconhecidas. A gente está em 2024 falando sobre banheiro, né? É surreal que a gente esteja em 2024 falando sobre banheiro. Assim, escrevemos recentemente um texto sobre isso, eu, Paulo, Emerson e o Catone, mas assim, eu fico muito estupefacto de falar que eu estou num país em que a gente discute se as pessoas podem fazer xixi. Assim, é surreal. O que me faz levar para o meu outro questionamento, ou seja, o que ainda falta? Falta, então, também, de certa maneira, a gente fazer com que esses direitos sejam levados para todas e todos e todes, porque eu acho que existem questões de interseccionalidade, de classe, de cor, de você morar no interior do país, que determinadas decisões do STF podem não alcançar essas pessoas. Uma coisa é você ser uma pessoa LGBT+, numa cidade igual São Paulo, Belo Horizonte, Rio. Outra coisa é você estar no interior do Nordeste, no Norte, enfim, mesmo no interior de Minas, né? E por fim, eu acho que o grande desafio, algo que vocês já colocaram, é a questão da legislação. É inaceitável que nós tenhamos 0 leis federais sobre questões LGBT até os dias de hoje. A gente tem um total de 0 leis. Isso é algo absolutamente inaceitável, não desmerecendo de forma nenhuma todo o trabalho que foi feito junto ao Supremo. Acho extremamente importante, participo e continuo participando, mas a gente precisa que o Congresso Nacional ele reconheça algum desses direitos. A gente tem 13 anos da decisão da união homoafetiva. Nesses 13 anos, nenhum projeto, nem a favor nem contra, bom, ainda bem que nenhum contra, mas às vezes eu acho até que um projeto contra, um projeto que vedasse as uniões, ele seria mais digno do que essa situação de limbo em que a comunidade é colocada perante o legislativo brasileiro. Isso é algo absolutamente inaceitável. Então, se a gente está pensando em balanço, acho que a gente tem um pé, alguma coisa no que nos fincarmos, que são essas decisões, mas eu acho que a gente precisa pensar isso não como um limite, mas como catapulta para o que a gente precisa mais para frente, que é, por exemplo, adotarmos alguma legislação, qualquer coisa que seja, porque o Brasil é o único país das 3 Américas que tem um total de 0 leis federais. A gente está atrás de todos os países da América Latina e, claro, mesmo Estados Unidos e Canadá, né? Isso é algo absolutamente inaceitável. Acho que é por aí. Obrigado, gente. Legal, né? E o Alexandre escreveu aqui, junto com o Bruno, né, o texto A Política de Morte das Pessoas LGBTQIA+, no Sistema Carcerário. Vocês vão notar no livro, e o livro está à venda ali fora também, fazendo já o merchan aqui,
Depois a gente vai assinar os livros aqui, vai ter um brinde também, esqueci de informar isso no início, durante a assinatura. Então, fiquem por aqui depois que acabar o bate-papo, vai ter as assinaturas, a gente pode ir conversando, assinando os livros também e tomando uns bons drinks aqui do Sesc Avenida Paulista, agradecer demais. Então o texto do Alexandre fala sobre esse tema, vocês vão ver que são temas não tão usuais nos livros de direitos LGBT e mais. Então acho que o livro também tem essa pretensão de trazer alguns temas diferentes aí e visões plurais sobre determinados temas. Então tem pessoas que têm determinadas visões, né, sobre as decisões, outras pessoas que têm outras visões mais críticas, mas a ideia do livro é justamente ter essa heterogeneidade, essa pluralidade nas posições e leituras. O Emerson é autor, junto com